hoje de limpeza da casa, manutenção, né, gente? Extremamente necessário. E hoje o tópico que eu trouxe aqui pra vocês é pra gente falar sobre o tal do robô aspirador, que já virou uma entidade na casa das pessoas. E hoje é tão necessário a gente pensar o lugar do robô aspirador na casa quanto é necessário a gente pensar o lugar da máquina de lavar roupa, por exemplo. E vocês sabem que aqui no canal a gente adora falar de coisas extremamente práticas e funcionais. Então, se tu quer uma casa ainda mais funcional, tu precisa pensar no lugar que tu vai colocar o robô aspirador para que ele tenha a maior eficiência possível e te ajude ainda mais. Então vamos comigo nesse vídeo. Se tu curte esse tipo de vídeo ou quer que a gente fale de algum outro tópico, já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal e também deixa aqui nos comentários algum outro tema que tu queira que eu traga, principalmente se for de limpeza aí, que eu vou adorar falar um pouquinho mais com vocês também. Então vamos lá! Bom, de forma bem rápida aqui então para vocês, a gente vai falar hoje de 3 tópicos. O primeiro deles é o tipo do robô aspirador. Tu vai precisar escolher qual que é o modelo ou os modelos. Então a gente tem o modelinho mais simples de todos, que é um modelinho que só vai aspirar, tá? Uma característica dos robôs aspiradores é que eles precisam ter uma estação de carregamento. Então o que a gente tá falando que é tão necessário a gente cuidar é o local, né? A estação onde esse robô vai ficar carregando e que tu vai poder acionar ele para ligar. Ana, mas não é só quando eu quero botar ele na tomada ali em algum lugar ou deixar ele carregando? Sim, mas a gente não quer que ele fique no meio do caminho, aparecendo no meio da sala ou em algum lugar atrapalhando no meio da passagem, né, numa circulação. E a gente não quer também que tu precise ficar tirando e colocando esse robô aspirador de um lugar pro outro. Então, o motivo, né, de a gente pensar no local do robô aspirador, né, na estação onde ele vai ficar, é justamente para que tu tenha essa funcionalidade de poder só apertar um botão e esse robô aspirador sair limpando. Então, tu precisa escolher o modelo porque esses robôs aspiradores, eles têm tamanhos diferentes. Então, a primeira coisa que tu precisa escolher é se tu quer um robô que só aspira. Tem também os mais compactos que aspiram e passam pano, que eles têm um compartimentozinho de água, eles têm uma flanelinha embaixo, a gente lava só a flanelinha, tá? Então, tu pode ter esse robô aspirador que é mais compacto, que tu enche o dispositivo de água nele mesmo. A gente também tem modelos de robô aspirador que vão só limpar, um que só passa pano e o outro que só aspira. E, inclusive, tem alguns modelos de robô aspirador que eles têm uma estação maior, eles têm compartimentos maiores. Por que tu precisa definir isso antes? Porque se tu for, por acaso, escolher esses modelos de robô aspirador que tem esse compartimento maior, tu vai precisar pensar que vai ter que ter altura o suficiente ali. Alguns deles têm, inclusive, uma tampinha em cima, né, pra gente fazer reposição de água, limpeza, enfim. E aí é importante que tu tenha um local aonde inserir esse robô aspirador dentro do teu móvel e que ele não seja alto, né? Então ele não pode estar num móvel que tenha um rodapé, por exemplo. Ele precisa estar liberado para que ele consiga sair automaticamente para fazer a limpeza. Então tu precisa definir qual que vai ser o modelo e muitas pessoas hoje gostam desses robôs aspiradores, né, de ter o parzinho, o modelinho que só aspira e o modelo que só limpa. Então a primeira coisa que tu precisa definir é isso. Segunda coisa, então, que tu precisa pensar no robô aspirador, que eu já tava falando aqui, é o local onde ele vai ficar. Onde que são locais bons de a gente deixar o robô aspirador? O melhor local para ele não atrapalhar em nada seria na lavanderia, tá? Então, a gente pode fazer, por exemplo, um recuo no móvel, depois eu vou falar de embutimento. A gente pode colocar ele na lavanderia, a gente pode colocar ele, por exemplo, embutido num móvel de hall de entrada. Ah, Ana, meu hall é o lugar mais centralizado da casa ou do meu apartamento. Seria muito fácil de a gente colocar o robô aspirador ali. Inclusive, tem alguns robôs que fazem um mapeamento, né, da casa ou do apartamento. Isso facilita bastante, porque aí tu consegue comandar ele. Ah, eu quero que vá só pra sala, eu quero que vá só pro quarto. Então, isso facilita bastante. Mas, digamos que tu não tenha um robô aspirador que faça o mapeamento, quanto mais centralizado ele ficar na casa, melhor, tá? Então, digamos que, eu não tenho lugar pra colocar na lavanderia. Tu pode colocar num hall, tu pode colocar, eventualmente, até embutido num móvel no quarto, alguma coisa assim, tá? Cozinha é um lugar que, eventualmente, tu vai poder colocar um robô aspirador também. A única coisa é a gente sempre procurar cantinhos que ele não fique tão aparente, porque afinal de contas ele é um acessório de limpeza, então ele não é uma coisa super bonita, então desde que ele fique mais escondidinho, a gente pode sim colocar ele em áreas mais sociais, se não, é melhor que a gente tente colocar mais na lavanderia ou mais uma rouparia, algum cantinho mais escondidinho. E bom, o último tópico que eu também já dei umas pinceladas pra vocês é a parte do embutimento no móvel, tá? O grande ponto de a gente pensar, né, no modelo do robô aspirador, no local onde ele vai ficar, é justamente a gente não deixar ele no meio do caminho, né? A gente precisa ter um local embutido num móvel. Pra quê? Pra que a gente, não, eu vou botar ele na lavanderia. Mas se tu não pensar um local, por exemplo, que ele vai ficar imóvel
embutido no móvel, o que vai acontecer é que tu vai acabar deixando ele em qualquer lugar ali no meio, né, da passagem. Pode ser até que tu consiga ter uma tomada ali, mas tu vai ficar chutando, o robô aspirador vai atrapalhar, sei lá, na hora de tu estender roupa, na hora de tu fazer a logística. Então a ideia é que ele não fique no meio do caminho. Então a gente precisa pensar que ele é sim um eletrodoméstico que faz parte da nossa vida, que vai cada vez mais fazer parte da nossa vida, e a gente precisa ter um lugarzinho que ele fique na casinha dele embutido dentro de um móvel. Esse é o grande ponto aqui. Então ele pode estar um bom lugar, né? Eu não tenho muito espaço no meu apartamento, por exemplo. Pode pensar fazer o móvel do tanque elevado do chão. Então para isso tu precisa saber o modelo do robô aspirador, se ele é um mais compacto, se ele é um mais alto. Pode fazer o local do tanque mais elevado, pode colocar ele ali embaixo, por exemplo. O que é o cuidado que tu precisa ter de colocar uma tomada ali embaixo? Por quê? Porque o teu robô aspirador, quando ele for carregar na estação dele, ele precisa de uma tomada para fazer esse carregamento, depois ele vai sair e vai fazer a limpeza na tua casa. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem do lugar do robô aspirador na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. Isso facilita demais a rotina de limpeza da nossa casa. Ele não vai substituir aquela limpeza pesada, mas com certeza ele vai ajudar muito nessa manutenção diária da casa, principalmente quem tem gatos. Gente, gato solta muito pelo, tá? Então quem tem gato, quem tem cachorro, isso ajuda demais. Quem tem criança também, porque criança derruba muita coisa pela casa, né? Então, eu tenho uma criança alérgica, por exemplo, né? Então ajuda bastante porque faz aquela manutenção diária, tira aquele pó excessivo, assim, que fica no espaço diariamente. Então ajuda bastante, sim. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana pra gente tomar nosso cafezinho juntos. Inclusive, me deixa aqui nos comentários se tu já aderiu ao robô aspirador e qual que é o teu modelo favorito também, porque eu gosto de saber qual que é o modelinho, até pra indicar pros nossos clientes. Então deixa aqui nos comentários.